Muito boa noite, nossa Estação Hamburgo no ar, direto pelo nosso canal 14 da NET Claro, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, pelo nosso canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de Mercator, feiras e eventos, potencializando negócios. A gente tem um encontro marcado na Zero Grau, de 18 a 20 de novembro, no Serra Parque, em Gramado. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios, empresas e residências cuidam do seu patrimônio com a equipe da JG, limpam seu patrimônio com a equipe da JG 25 anos. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na sua internet. Fibra ótica sem surpresas, felicidade ilimitada, simples assim, assim é a Sebratel. Societex, precisão em gestão tributária com a equipe da Societex, especializada em consultoria empresarial e tributária, focada em aumentar a competitividade e performance de seus clientes por meio de uma atuação multidisciplinar que equilibra conhecimento setorial, especialização técnica, prestando serviços tributários pontuais e adequados ao perfil e à demanda de cada cliente. Faça contato através do fone 51-3273-6821 ou no Instagram, aí em português, Societax. HS Consórcios, uma das empresas do grupo Erval com HS Consórcios, você pode, esse é um jeito mais fácil, rápido e seguro para realizar o seu sonho. Vai comprar um imóvel, vai comprar um automóvel, utilize-se da HS Consórcios. Nosso Estação Hamburgo também, direto pelas nossas redes sociais, você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com e tá rolando ali no YouTube, no Facebook, para você poder curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo deste nosso programa de hoje, porque nós estamos gravando esse programa no início da tarde dessa quinta-feira. Mas, na medida do possível, a gente vai interagindo, encaminhando para os nossos convidados também eventuais questionamentos que vocês possam fazer. Uma bancada muito especial nessa noite de sexta-feira, para receber aqui dois tabeliães da nossa região que vieram conversar com a gente um pouco sobre as consequências de tudo que a gente viveu nesse nosso mês de maio, né? Desde ali dos últimos dias do mês de abril e todo o mês de maio. Um mês que parece que teve 2.000 dias, assim, né? Foi um mês longo, pesaroso e, claro, a gente segue por muito tempo ainda lidando com os efeitos de tudo que a gente viu, né? Temerosos pelo que possa estar vindo aí, né? Um alerta de um volume muito grande de chuvas, várias cidades se preparando. Sei que São Leopoldo, o prefeito chamou todo o seu gabinete para conversar sobre ações. O prefeito Jairo Jorge também pediu que fossem desocupadas em Canoas as áreas que normalmente alagam, né? Então, a região toda em polvorosa, Rio Grande do Sul todo muito preocupado, porque forma-se, o volume de chuva não seria tão grande quanto foi nas últimas cheias, mas sim um volume de chuva muito expressivo e as condições climáticas muito parecidas daquela semana ali de 28 de abril até 3, 4 de maio. Então, recebendo a doutora Jennifer Castellan, tabeliã, do tabelionato de São Leopoldo, primeiro tabelionato de São Leopoldo, muito obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vinda com a gente aqui de volta, né? Quer dizer, a gente acha que quando a pessoa volta é porque gostou, doutor Flávio. Com certeza, a gente fica muito Boa noite, contente. doutora. Boa noite a todos. E a gente fica muito contente com o convite, muito honrado de estar aqui nessa bancada. Sabemos que o nosso tabelionato Castellan foi fortemente atingido. Pois então, é verdade. É importante a gente poder falar, né, sobre isso, que é uma maneira que a gente tem de elaborar, né, aquele drama que a gente viveu, que toda a comunidade viveu no Rio Grande do Sul afora, né? Enfim, fomos atingidos, as águas chegaram ali no centro de São Leopoldo e ali no tabelionato, na parte interna, no nível de mais ou menos uns 90 centímetros. Então a gente teve um prejuízo Nossa Vale TV ali. também ali, né? Nosso estúdio ali na 1º de março, 50, mais de 1,5 metro de água, logo na segunda quadra, né? Mas, assim, felizmente nossas perdas foram materiais.
Sim. Em que pese a senhora, doutora, teve uma perda muito considerável, né? A gente sabe de tudo, de equipamentos que estavam lá dentro, que foram alcançados, né? Inviabilizados, né? Sem falar do mobiliário, todo ele muito novo, né? Sim, pois então, nós até na nossa última conversa que nós tivemos aqui, comentávamos, né, que a gente havia inaugurado um espaço novo, fazia 2 anos, com espaço cultural, agregado e tudo mais. Então, essa mudança muito recente no prédio da Rotermann, né, das indústrias, que foi revitalizado, e 2 anos depois, então, com as enchentes, a gente está praticamente revivendo a mesma movimentação. Hoje mesmo saí lá do tabelionato, estávamos refazendo paredes de gesso e orçamentos nos mesmos moldes de 2 anos atrás, em termos de mobiliário, que a gente vai reconstruir tudo agora, né? Então, teremos nosso espaço cultural de volta, então. Com certeza será preservado. Vamos conversar sobre isso essa noite também. Mais adiante. Dr. Flávio Fischer, nosso titular do nosso primeiro tabelionato Fischer, né? Na nossa Novo Hamburgo. Muito boa noite, sempre uma honra recebê-lo aqui. Boa noite, é uma alegria para mim estar nesse espaço, em outros da Vale TV, que eu sou convidado de vez em quando para tratar de temas variados, especialmente em companhia da nossa diretora do Colégio Notarial, que me acompanha, eu que estou na presidência pelo 3º mandato, Colégio Notarial do Rio Grande do Sul, fora os outros que já nacionais e internacionais, mas eu, assim, extremamente envolvido com a categoria notarial, mas também com a comunidade, tu é testemunha disso. Inclusive, eu vivi, por conta das cheias também, uma experiência inusitada, digamos assim, porque quando iniciaram as cheias, eu tinha um compromisso, que eu tinha falado aqui também, que eu estava indo para a Sérvia para participar. Eu sou conselheiro da União Internacional, onde já fui até vice-presidente, que reúne 91 países do mundo. Praticamente toda a Europa, a Ásia praticamente toda também, Japão, China, enfim, aqui a América toda, inclusive até na América do Norte tem, no caso no Canadá, tem colegas que praticam o mesmo tipo de notariado que aqui no Brasil. Inclusive aquela expressão que costumam dizer popularmente, né, esse cartório é só no Brasil, essa incomodação. Pois é, são mais de 2/3 da população mundial que usam o mesmo tipo de notariado, fortemente calcado na questão da segurança jurídica. Porque os cartórios do tipo anglo-saxão, eles não têm a segurança jurídica do notário. O notário é um mero autenticador de reconhecimento de firma ou de cópias, nada mais. Ele não é conselheiro e não garante a responsabilidade pelos atos que ele pratica, que ele produz. Então, nos Estados Unidos e outros países de anglo-saxão, do direito anglo-saxão, o que existe... Common law. Common law. O que mais existe são seguradoras por trás de todos os contratos. E seguradoras que cobram uma tarifa infinitamente maior do que a prática de um contrato. Sim, é o business deles, exatamente. Mas eu estava dizendo que então eu estava na Sérvia e algumas pessoas de outros países perguntaram, enfim, como é que está a situação lá, a gente viu que tem cheias e tal. Eu digo, olha, se vocês me permitirem, eu tomo a palavra e explico para todo mundo, né? E aí castiguei um pouco de francês, um pouco de espanhol, até me esqueci de usar um pouco de inglês também, mas tinha tradução lá automática, tinha uns tradutores lá. E falei, e tu sabe que falando da cheia e me lembrando das imagens que eu cheguei a ver antes de viajar, eu caí num choro convulsivo. Aí o pessoal que estava na bancada, o presidente, que é um francês, e os vice-presidentes das diversas regiões, aí me abraçaram, e quanto mais eles me abraçavam, mais eu chorava. Mas o fato é que eu acabei fazendo um apelo. E sensibilizou eles, né? E sensibilizei, e já recebemos recursos do México, da Holanda, e um muito expressivo agora, 10 mil euros do notariado espanhol. A gente acompanhou essa sua fala, acompanhou a repercussão dela e compartilhamos na Vale TV naquele momento também.
porque é a sua palavra de fé pública, né, espalhada pelo mundo, né? E por uma coincidência, duas pessoas aqui de Novo Hamburgo que vivem já há 3, 4 anos nos Estados Unidos estavam muito sensibilizadas e comentaram no seu círculo de amizades lá nos Estados Unidos, eu não saberia dizer qual é o estado, mas o fato é que comentaram lá, e eles têm lá, como existe aqui, fundações que podem deduzir do imposto de renda os recursos, né, desde que destinados a fundações, órgãos. Pois fomos procurados por essas pessoas e ontem eu ainda estava lendo a proposta de convênio dessa fundação americana com a SEMEAR para trazer recursos de dedução de imposto de renda dos Estados Unidos através daquela que eles doam para aquela fundação, desde que a fundação entregue para entidades confiáveis. Pediram até cópia do meu passaporte, só faltou pedir o meu atestado religioso. Mas assim, um perfil de toda a diretoria, estatuto, comprovantes das ações que a SEMEAR, graças a Deus, 26 anos já existe e tem praticado muitas ações e benefícios. Pois firmando esse convênio, eles vão mandar recursos não só para este momento, mas é um convênio permanente. Que eu não sei se chegaste a acompanhar, quando foi criado o Fundecom, que era uma fundação que, justamente para fazer uma parceria com os Estados Unidos e que foi frustrada, porque nós daqui mandamos para lá $200 mil para organizar a fundação lá, que seria parceira daqui, e o dinheiro sumiu. Ai. Não lembro disso. Assim, foi um tempo do Sarlé, ele tinha contatos lá, conseguiu essa parceria que acabou não prosperando e foi uma frustração. Inclusive, quando eu convidei as pessoas para criarmos a Fundação SEMEAR, tá, Fisch, tu não vai mandar esse dinheiro para fora. Eu digo, não, agora é uma fundação que vai usar recursos aqui, vamos praticar e tal. Pois agora, 26 anos depois, talvez se concretize, está se concretizando uma parceria nesse sentido para dinheiro vir também dos Estados Unidos. A doutora conhece a Fundação SEMEAR? Com certeza, quem não conhece. A São Leopoldo participa mais do Parceiros Voluntários Porto Alegre, né? Isso, a gente participa mais lá e a gente faz auxílio também junto ali das campanhas da CIT. Assiste. Acaba se agregando Estaremos ali. lá. Que também está bem mobilizada nesse. Mas é bom poder ter isso nosso, gerido por nós, apoiando 100% instituições da nossa cidade, né? E tendo a grife que a SEMEAR tem, de numa pesquisa no país inteiro, fomos consideradas uma das 3 fundações ou entidades sociais mais transparentes do país. Mas aí a credibilidade do senhor, desde a fundação e tantas vezes. Tantos outros, seu Olívio Jacobs, que foi nosso presidente, o Fedrizi, presidente. Então... E toda a diretoria, né, sempre são representações muito importantes, os conselheiros, que são 9 conselheiros, dos quais 5 são indicados pela ACI, que por sinal foi o que nos deu um impulso inicial muito importante, porque quando o presidente, na época da ACI, o Marchini, soube que a gente estava criando essa fundação, ele logo propôs uma parceria com a ACI, desde que a ACI tivesse o comando. Eu digo, não tem problema nenhum de ter o comando, desde que ela cumpra seus objetivos. Era a certeza da perpetuação. Lógico, né? E é isso que tem acontecido. Inclusive, nós somos acolhidos na sede da ACI, a nossa sede é lá numa das salas da ACI, né? E agora estamos com essa perspectiva aí de ampliar as ações que já temos recebido, né, recursos. Aliás, num encontro, não sei se o senhor recorda, num encontro aqui no Estação Hamburgo, completamente sem saber, despretensioso mesmo, estava o Dr. Flávio ao meu lado e do lado dele um rapaz, que hoje é jornalista no Correio do Povo, e ao final do programa ele deu o testemunho público dele, dizendo, Dr. Flávio não sabe, mas eu fui aluno do projeto lá na Redentora. Olha, não, sim, lembro, estava aqui na ponta. Isso. Eu não lembro o nome, mas... Felipe Falei. Não, Felipe, eu tenho... Olha, eu me emociono, sou filho da SEMEAR. Eu me emociono de quantas pessoas... Estou formado hoje, trabalhando em Porto Alegre, no Correio do Povo, pelas oportunidades que eu tive a partir disso. Tem aluno no Direito da URGS, que saiu do projeto. Tem uma aluna do projeto lá da SEMEAR, da Vila Redentora, que é professora de inglês nesses cursos IASG desses aí, quer dizer,
Só essas pessoas salvas. Antes da gente falar das enchentes, de como o Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul, está lidando com isso, está apoiando os municípios e, claro, a classe dos notários, a gente está na semana dos namorados. Quero saber se vocês namoraram bastante essa semana aí, doutor Flávio, namorou bastante? Pois olha, tia, eu fui, inclusive, me atrevi a ir a Porto Alegre jantar ontem com a minha mulher, com a minha eterna namorada, né? Dona Rosane. Inclusive estava em trânsito quando a TV Record queria gravar sobre esse tema do contrato de namoro, né? E no fim não conseguimos a conexão. Ficou para hoje de manhã e durante o início da entrevista caiu o sinal. Ou seja, e aí eu me lembro que o repórter, o apresentador disse na hora, não assinem nada antes de falar com o tabelião. E não pôde fazer, então eles ainda vão fazer uma matéria, mas enfim, há muitos anos não se falava em união estável, nem esse tipo de relacionamento não típico da legislação, né, de casamento. Deixa eu perguntar, porque a outra vez a doutora Jennifer estava acompanhada e imagino que tenha namorado bastante essa semana. Com certeza, estamos ontem comemoramos e tranquilamente? Em casa, daí ele que fez uma jantinha daí. Mas assim, namorou bem tranquila, sem dor na consciência. Porque tem gente que tá com medo de namorar, doutora. Não, a gente tem que, esses momentos bons que a gente pode intercalar com tudo que tá acontecendo aí, tem que dar espaço. O pessoal chega pra senhora lá e diz, tô com medo de namorar? Não. Não é assim? Calma, cada coisa no seu lugar. Então aí a pessoa tem que pensar junto, os dois têm que pensar junto. O que a gente pretende? Quer um namoro, a gente quer evoluir para uma união estável, já é o momento, nós vamos para um casamento, então o direito ele permite que a gente abrace vários formatos de relacionamento, né? Então ninguém precisa se assustar, porque eu sempre digo que é importante que a gente tenha conversa, cumplicidade, respeito mútuo, a partir dali tudo a gente pode disciplinar juridicamente. Mas a pauta é espinhosa para quem quer propor ela, né? Pois é. Ela é melindrosa, né? É que a gente tem dificuldade de quando entra nas questões, principalmente patrimoniais, parece que a gente está fazendo alguma coisa que não é romântico, que não é legal de conversar, que não mistura amor com dinheiro, mas não é por aí. A gente tem que ter clareza quando a gente entra nos relacionamentos daquilo que a gente quer envolver, se nós vamos envolver patrimônio ou não, que acertos que nós queremos ter. E eu acho que, como tem um ditado de aquilo que a gente acerta é muito mais, não sai caro, é bom, né? O combinado é barato, né? Esse aí, o combinado é barato. Então, quando tiver amadurecido para isso, é interessante que o casal converse. Troque as suas perspectivas, pense junto o que seria interessante para aquele relacionamento. E a partir dali, converse com o advogado, converse com o tabelião e formalizem. Vitor, já tem pré-contrato de namoro, Vitor? Como é que tu fez? Não? É o contrato imaginário com a namorada imaginária dele, doutor Flávio. Nosso técnico aqui tá tranquilo. Resolveu o problema assim. Eu adotei um linguajar bem claro. Ele sabe que eu tenho 4 filhas, todas mulheres. E aí eu cito o meu exemplo. Eu digo, se eu não posso falar sobre questões patrimoniais antes de dar o passo seguinte, de estabelecer uma união estável ou um casamento, então é melhor nem continuar. Então, e aí eu digo, a melhor maneira de prevenir é estabelecer que cada um fique com o seu patrimônio, não mistura nada. Então eu aconselhei as minhas filhas, e elas todas aceitaram até agora o meu aconselhamento, no sentido de casar com separação de bens. Porque se a tua noiva tiver mais patrimônio que o teu, tá tudo certo. Tá tudo certo. Se tu tiver patrimônio maior, também tá tudo certo. Cada um fica com o seu. No decorrer da relação, pode compartilhar o que quiser, mas nada que seja obrigatório. Assim como quando aconselho testamentos, né? Nos testamentos eu sempre sugiro a cláusula chamada de incomunicabilidade. Porque mesmo que o filho ou filha sejam casados na comunhão de bens e que teoricamente os bens se misturam, tem exceções, o que herdar do pai ou da mãe não mistura, mesmo o regime sendo da comunhão. Preserva a separação. E na comunhão parcial?
Aí os bens anteriores continuam eventualmente Incomunicáveis. incomunicados, e o que eu construir durante a relação do casamento Herança também. estável, Herança não. a herança depende de testamento, se for o caso, né? Ou porque automaticamente não comunica. A herança ela Automaticamente não comunica. não comunica, Depende, porque seria só aquilo, né, que foi adquirido onerosamente ao longo. O que é partilhado, Juntos. isso, Veio para mim, mesmo Onerosamente. depois do Teoricamente- casamento, é meu. Teoricamente, depois do casamento, o que se constrói juntos. Juntos onerosamente. sim. Né? Porque comprando, agora se eu recebi por doação é outro papo. Não, Então, mas é no uma- caso não- de uma não tinha comunhão universal, só o testamento mesmo que Sim, por vai isso que eu lembrei do da testamento, universal. né? Chamar atenção. E aí na comunhão universal não tem essa distinção Que na oneroso ou comunhão- não. É que ele perguntou a parcial. É a parcial. A parcial não. Porque eu acho que a parcial é a mais difícil, né? Na verdade, Separação hoje, total, na comunhão verdade, universal. Rodrigo, parece que na são verdade tão- é que antigamente o regime automático era a comunhão universal. Se tu não fizesse nada Sim. prévio, Sim. era automático comunhão universal. Agora o automático é a comunhão parcial. Mas era um outro tempo, né, doutor Flávio? Sim, sim. Que as pessoas dificilmente divorciavam, não tinha lei do Mas, desquite, assim, do divórcio, a gente tá falando né? tudo isso na mesma linha da prevenção que corresponde ao chamado contrato de namoro. Ontem era o dia dos namorados, né? Então está muito no momento próprio, né? É que as pessoas que não sabem ainda se vão manter um relacionamento mais permanente, mais constante, se não estão pretendendo estabelecer assim, uma demonstração nítida de que querem estabelecer uma família, eventualmente procriar. Então, se não é a intenção das pessoas, não, nós estamos namorando, não sabemos quanto tempo vai durar, o namoro pode durar 10 anos, não pode durar 10 dias. Mas queremos estar tranquilo para dormir um na casa do outro. Isso. Porque essa é a confusão que se cria, né? Porque assim, o que estabelece a união estável automaticamente, digamos assim, é o encontro público, duradouro, com intenção de constituir família. Então, o que é o contrato de namoro? É declarar que eu não tenho a intenção de constituir família. Pelo menos até aquele momento, né? Pelo menos até aquele momento. Até eu li ontem que uma advogada deu uma sugestão que quem faz o chamado contrato de namoro devia renovar todo ano, para deixar claro que ainda continua não querendo ter família. E tem uma outra alternativa que é o colocar no contrato de namoro que, se por acaso aquilo vier a ser futuramente reconhecido Isso, como já união estabelece estável, o regime já, vamos dizer aqui, já agora Antecipa agora porque aquela conversa, o que é união estável daí? Então, Já estão morando junto há um ano. Vai dizer que não precisa nem morar junto. Não, pois é, não, hoje não estável, precisa, mas é é que a daí... intenção da considerar a família, união né? estável, Mesmo sem morar Sabe, junto. tu tá vendo, para um pouquinho, eu sei que eles não moram junto, mas todo dia a mulher tá aqui no prédio, vão jantar junto, aqui nos restaurantes, tem uma vida pública, aparentemente conjunta, etc. Esses caras estão de união estável. E se um dos dois estiver mal intencionado, ele vai produzir. Prova. Eu tenho Mesmo com contrato de namoro, porque daí já deixou de validade aquilo. aí é relativo, porque o contrato de Discutível, namoro tem é questionável. a manifestação de vontade de constituir família. Isso não é necessariamente. No contrato de namoro, de não constituir. Sim, eu digo, é que tem que estabelecer claramente essa condição, que eu não quero constituir família. O que significa constituir família? Porque eu posso ter uma família sem filhos. Então, como é que é esse conceito É um de conceito família? aberto, né? Então, isso tudo vai depender da prova e da interpretação. Tá muito moderno esse negócio, doutora. Mas, inclusive... o direito ele vai ter que se adaptando àquilo que eu estou me lembrando agora as demandas também o seguinte, sociais trazem, né? se for uma união homossexual, homoafetiva, Quem primeiro garantiu em esses princípio, direitos foi, né? se for, por exemplo, 2 homens, eles não têm que ter filhos, a não ser adotando ou barriga de aluguel, sei lá o que for, né? Então essa questão tem que ficar clara. Por isso que eu digo que se vai casar, recomendo escolher a separação de bens para evitar que a questão patrimonial interfira na relação amorosa, afetiva, matrimonial. Mutatis mutandis. Exatamente. Para o caso de namoro, a prevenção prevê isso. E como disse a doutora Jennifer,
eu digo que não Fantástico tenho, isso. eu digo que só tenho uma relação de namoro, não é união estável, mas eu também digo que se por acaso se transformar ou for considerado união estável, Exatamente. eu já digo logo qual é o regime que eu quero. Porque essa passagem do namoro para a união estável, ela é um fato da vida fato. que vai se consolidando. Não Exatamente. precisa fazer um documento de união estável para que ela passe a existir. Porque é uma questão de prova, como disse o Dr. Fischer. Olha, Já vocês era. já foi. Já era. É aquela coisa que brinco, né? Vai a escova de dente, vai não sei o que, vai quando vê, já Eu tenho um foi. parente Já. muito próximo. Foto no Instagram. Foto no Instagram. Foto no Ah, não. Instagram, Tudo é filho elemento. pet. Já bota um filho, um pet. Ah, bom, Tá Foi bom com as cordas. já virou uma. Então, assim, a gente não sabe a partir de quando aquilo ali se transmutou. Então, o contrato de namoro, a gente vai trabalhar as despesas de uma viagem, as despesas de um passeio. Vamos combinar quem que paga, quem que não paga. Isso pode vir no contrato de namoro. Tudo pode estar previsto. E quando Até vier outras a união regrinhas, estável, né, já doutora? vamos falar aqui. Até outras Muitas regrinhas, coisas, tipo, né? Tem que ser fiel. Pode. Tudo pode. Porque a fidelidade, ela tá no casamento. Entendeu, Vitor? Não tá no namoro necessariamente. Exatamente. Pô, mas pode esse negócio de contratar pode ser fiel, botar no contrato ou não, é a mesma Pode ter, coisa. inclusive, indenização por conta da Já infidelidade. põe o quantum ali na hora do contrato? Tem gente que discute isso, mas eu entendo que o que não for proibido por lei é possível estabelecer. Sim. Claro que depois vai ser uma questão de prova, e aí vai ser um processo em juízo. Mas eu ia comentar que tem um parente bem próximo meu que faleceu e que estava namorando há 2 meses. Ai. 2 meses. Uma situação bem delicada, né? E faleceu. Na semana seguinte, a mulher entrou em juízo e entrou no pedido de pensão. De pensão. E um dos elementos que ela usou foi que ela tinha posto ele como dependente num clube. Comprovou que eles tinham Tá um valendo. vínculo. Tá né? valendo. E aí arrumou testemunhas importantes, aí gente conhecida, que serviu de testemunha e dizia, não, eles tinham uma união estável. Ganhou. Está ganhando aposentadoria bem significativa até hoje. Isso é que Imagina um namoro de 2 meses. isso é importante. Inclusive tinha que. O Estado devia impedir isso. Sim. Né? Porque é um absurdo. Devia regular isso de outra o forma, governo né? pagar Pra mais 15 mil 50 por mês anos de agora. pensão Pra por mais 50 30, anos. 40 Entrando, anos né? pra uma pessoa que te namorou 2 meses. É incrível que tudo que a gente está falando aqui, há real. 50 anos não existia, grande parte há 30 anos não existia, grande parte há 10 anos ainda. Falamos de barriga de aluguel, falamos de união Isso, tem afetiva, muitas coisas falamos de assim. divórcio, falamos de Mas contrato de não, namoro. Rodrigo, eu ia te dizer que o Dr. Fábio falou e a gente diz lá no tabelionato, eu quero fazer uma união estável para colocar no plano de saúde. Só um pouquinho. Não é só para isso que Não serve. é só para isso que serve. Você É vai arca omnes. assinar Tem que esse ver as documento, consequências. claro que vai ser uma questão de fato, de prova, mas né, alto lá. Então, assim, às vezes as pessoas não, até têm uma boa intenção de resolver uma situação de um clube, mas aquilo ali vai fazer uma prova Essa conta do clube é cara, é mais barato pagar a integral só cada um, Então viu, tem gente? que Falaste pensar 10, bem antes de 15, assinar, 20 né? anos atrás, né? Nós tivemos um caso de 2 senhoras residentes na Lomba Grande, uma de 40 outra de 60, que me procuraram e queriam declarar que viviam como um casal. E eu digo, tá bem, então vamos fazer. Não existia ata notarial ainda na Lembra do ano? legislação. 1992. Olha só, 32 anos atrás. Inclusive, Era outro mundo, a né? ata notarial entrou no Brasil através do Rio Grande do Sul, um texto redigido pelo Carlos Poisa, meu ex-patrão, que sugeriu essa redação na época, porque já existia em outros países, dessa união que eu participo agora, né? Já existia em vários países e no Brasil não tinha. E aí eu fiz uma escritura, na época a gente deu um título de escritura declaratória, né? Onde as duas diziam que viviam, que se dependiam economicamente uma da outra, pois essa escritura, na época inventada desse jeito, serviu para elas serem independentes no INSS uma da outra. Que na verdade, eu lembrei porque ela falou, né? Eles querem, eu só quero botar ela de dependente. Não.
é dependente disso e de todas as demais consequências. Sim, a gente faz, é que nem veio agora a emancipação de um filho. Aí eu vou emancipar só para fazer o divórcio, né? Vamos dizer, não, emancipado está. Então, assim, quando a gente assina um documento, as consequências jurídicas que ali advém daquele instituto ali que a gente está abraçando, vem junto. Então, por isso a importância assim, do trabalho do advogado do tabelião, né? Para a gente esclarecer, a pessoa às vezes tem uma ideia, às vezes escuta, e aí, não, vamos ver qual é o objetivo de assinar esse documento. E esse tipo de assessoramento é que o nosso importante, tipo de notariado oferece e o anglo-saxão não. O nosso tabelião, o nosso modelo é romano ou é português, hein? Romano civil romano. Romano. Mas tranquilamente podia ter sido um português que criou, né? Poderia. Porque ele é complexo, né? Sim, eu digo na completude dele, né? Mas a gente mais burocrático na necessidade de ter uma organização, mas complexo, acho que, né? Assim, um país como o nosso, se pegasse... Porque a gente leva isso mais a sério que o italiano hoje. Se tivesse... Se revogassem 70% das legislações que temos no Brasil, não ia fazer falta. Concordo. É um absurdo. Se for as estaduais, municipais, então, Deus nos perdoa. Para tudo. E não se consegue prever tudo, né? Claro que então, não. Tem coisas que são do Até fato, existe uma expressão que no curso de Direito falavam muito, que o direito, a lei, segue a reboque dos fatos. Os fatos acontecem, né? Alguns já são regulados, mas outros tantos não. A forma do meu amigo Jason Rodrigues, que pega muito no meu pé, me chamar de gordinho, e sempre pegou muito no meu pé para isso também, era mandar uma lei federal. Agora tu tá tranquilo. Molestar cetáceos, pena de tal a tal. Cetáceos, né? As baleias, né? Os botos, né? Essa turma toda aí. Vamos fazer um breve intervalo e na volta tá aqui Jorge Trenz conosco, aqui na audiência do estúdio. Jorge Trenz, que ganhou alguma consultoria do nosso tabelião, né, Jorge? Vários programas muito qualificados que foram realizados no ano passado. Vocês conheciam a doutora Jennifer, tabeliã de São Leopoldo. E tá com a gente também a querida. Beijo, Raquelzinha. Querida, com a gente na bancada aqui, acompanhando a nossa bancada. A gente vai fazer um breve intervalo e na volta vamos falar sobre as enchentes, a forma como estão afetados, mais de 400 pessoas, funcionários de tabelionatos envolvidos e dezenas de tabelionatos em todo o Rio Grande do Sul que foram fortemente atingidos pelas cheias. Como fica isso? Como está o atendimento? Eles precisavam exatamente nos socorrer em tantas questões agora, né? Estão conseguindo trabalhar, estão se reconstituindo. Como o CNB está lidando com tudo isso aí? A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de PES dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seus projetos são ambiciosos? Então invista com segurança. Desde 1993 no mercado, a HS Consórcios traz credibilidade para os investidores. Acesse o site e faça uma simulação. Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. É o momento de namorar.
Estamos de volta. O programa que não termina quando acaba, a gente segue conversando. O Jorge estava com a gente aqui, trocando algumas informações, dando algumas risadas, né, doutora? Coisa boa. Boa porque, enfim, depois de um momento tão tenso quanto a gente passou, a gente vai precisar de muita presença de espírito para ultrapassar esse momento agora, que será ainda mais crítico, mais demorado, né? E que depende de tantos fatores externos, alheios às nossas vontades para que ele aconteça, que nós vamos precisar estar muito bem, com a alma boa, com o espírito altivo para poder superar, doutor, porque o pior vai ser essa reconstrução de tudo que foi destruído, Rio Grande afora, nos próximos dias, meses e anos, né? Doutor Flávio, o nosso colégio notarial, com certeza, está atento à tragédia que seus associados também sofreram, né? Sim, muito. Já na ocasião das cheias de setembro do ano passado, já houve um movimento do Colégio Notarial, em parceria com as demais entidades que conformam o que nós chamamos o Fórum de Presidentes, que são 8 entidades reunidas em torno da ANOREG, Associação de Notários e Registradores aqui do Rio Grande do Sul, e fora valores que algumas entidades que têm mais recursos puderam alcançar, se fez campanha no país inteiro para arrecadar recursos e conseguimos alcançar esses em torno de 400 funcionários de cartórios e em torno de 30 cartórios propriamente dito, que tiveram perdas bem significativas. Alguns que tiveram perdas abriram mão desse auxílio para permitir que os mais carentes recebessem, né? Porque também tem um preconceito em relação a cartórios. Cartório é tudo rico. Sim, vai ser cartório numa cidade grande como Novo Hamburgo, São Leopoldo, ou vai ser lá na Bossoroca, né? 80% dos 500 cartórios tabelionários do Rio Grande do Sul vivem do que nós chamamos de renda mínima. Porque o sujeito pega a sala da frente da sua casa, às vezes não tem nenhum funcionário, ou é o tabelião e um filho, eventualmente, para poder manter o serviço com a mesma qualidade que São Leopoldo, Novo Hamburgo pode oferecer ao Porto Alegre. E isso sempre fica nas costas desse colega que tem a mesma qualificação e a mesma capacidade que os cartórios grandes, que não tem, eles não têm, no caso, estrutura. Imagina um cartório como esse, de pequeno porte, o sofrimento que passa, que às vezes o mesmo prédio onde é o cartório é a sua moradia, e tiveram esse sofrimento. Então, eram 50 ou 60 cartórios atingidos, mas apenas 18 não abriram mão porque realmente precisavam. Atingidos diretamente. Diretamente. Caso, você teve funcionários que sim, dias, tive funcionários que não vieram trabalhar vários dias. E teve um caso ali de Galópolis, de uma colega, uma querida colega, Luanda, que simplesmente varreu, não sobrou sobrou só o terreno. O cartório sumiu embaixo de um deslizamento. E é um cartório de porte pequeno. Então, o significado disso, porque as pessoas precisam de certidão de nascimento, de casamento, escritura, prova de registro, enfim, todos os documentos da vida civil, e quem fornece isso foi atingido. Está lá praticamente desaparecido. Essa colega, graças a Deus, já está atendendo, conseguiu se estabelecer num outro local, recebeu ajuda, né, e mais o investimento próprio. A doutora Jennifer está aí, é um exemplo, né, que sofreu no cartório que ela é titular, né, o segundo, e no primeiro, onde ela é interina, que ela responde porque está vago, está aguardando concurso. Nos 2 cartórios de São Leopoldo, o dela mais gravemente, né? Mas, enfim, gerou todo um contexto de trauma, de prejuízo financeiro e de dor no coração de não estar podendo atender, né? Ficar fechado quanto tempo? Sim, foram mais de 15 dias. Porque o que acontece? O primeiro processo é o impacto de saber que ocorreu, né? Depois nós temos que esperar a água baixar.
Então nós ficávamos aquela ansiedade Sem poder fazer sem nada, poder né, fazer nada. Então a gente realmente essas situações nos tiram esse chão, né, que a gente tem a ilusão de um controle que Sim. nós não temos, né, seres humanos. E aí nós temos que aguardar. Daí entra e vai avaliar os estragos. Aí faxina, então todo um período, que não é assim uma faxina de um dia, uma equipe, são 3, 4 dias limpando, tirando a lama e tal. Depois vamos avaliar, mensurar os prejuízos, aí assim, é a rede elétrica, é a rede lógica, toda a parte de mobiliário, toda a parte de informática que tem que ser revista, porque também nós não podemos reabrir com segurança, né? Não posso ligar as instalações, tem que ter toda uma checagem, né? Porque a autorização do tribunal, a primeira determinação do tribunal, os locais atingidos fechassem. Se houver condições de abrir com segurança para o público e para os colaboradores, então aí poderia haver uma autorização específica. Então nós, no caso ali, nos 2 tabelionatos, a gente correu para tentar estruturar dia e noite trabalhando, a equipe de colaboradores, a gente fez um comitê de crise, né? Envolveu os colaboradores substitutos, enfim, e alguns terceirizados, o pessoal da informática, né? Fundamental. Essa gestão de crise para que a gente pudesse imaginar como que nós vamos fazer, o que fazer primeiro, da maneira mais rápida possível, para ter segurança para abrir. Então, isso levou 15 dias ao todo, né, que o tabelionato ficou fechado. Nós conseguimos entrar, a água entrou domingo, na quinta-feira a gente conseguiu entrar para ver o que tinha acontecido, e a faxina só foi iniciar na outra quarta, porque havia risco de nova inundação no domingo. Então nós aguardamos. Repique, né? Então, o repique que graças a Deus não Então houve. veio com força, mas que deu uma subidinha. Então, todo aquele período. Aí nós ficamos ali de quarta e conseguimos reabrir na segunda seguinte. Então, assim, o pessoal ficou trabalhando no domingo ali da informática até a noite adentro, testando tudo para ver se a gente teria um sistema mínimo, porque nós não conseguimos abrir com todos os equipamentos, né, 100%, até porque nem funcionários também não havia, né, porque o pessoal foi atingido. 70% da cidade debaixo da água, né? Os colaboradores atingidos ou não conseguiam chegar. Uma curiosidade, não Então, teve prejuízo assim de livros históricos? Pois então, o que aconteceu? Ali, no segundo tabelionato, que eu sou titular, nós temos, a gente fala uma vitrine de livros. E quando nós ficamos naquela situação, vai chover, não vai, ligamos para a Defesa Civil, a Defesa Civil nos orientou, olha, acredito que não. No primeiro momento não tinha essa previsão. Mas pode ser que chegue uma lâmina d'água. Nós ficamos assim, pois então, vamos lá. Daí nós fizemos um mutirão antes, e os livros que nós temos nessa vitrine, que é de cima a baixo, nós subimos todos a mais de 1,5 metro. A água chegou a 90 centímetros. Então, todo o acervo de livros, ele foi salvo. O que nós tivemos ali foi atingido alguma coisa de fichas de assinatura, porque nós tiramos as primeiras gavetas, colocamos em cima, mas alguma coisa morou. Mas elas são digitalizadas. Até já conversei com a direção do forno, nós vamos fazer uma ata notarial, fotografar, para poder depois fazer o descarte com segurança. Algum percentual de fichas de assinatura nós vamos ter que fazer o descarte. Né? Mas os livros, e a gente sabe essa dor, né? Que a gente se sente responsável por aquele conteúdo. Então, assim, graças a Deus, eles estão todos salvos, né? Curiosidade, então, quem e também não digitalizados os livros, né? Só deixar isso, explicar para o nosso ouvinte, né? Que também está digitalizado, mas que é diferente ter ali a assinatura, o livro físico, a memória, né? Sim, a memória. Então a gente tem as duas coisas. Quem precisou nesse período procurou outras cidades. Se precisou de um atendimento para realizar alguma escritura, assim, que não fosse alguma certidão específica dos tabelionatos lá, né? Aí recorreu a outra cidade. Mas a gente viu muito o pessoal ali, a clientela que está acostumada a guardar, porque também estava resolvendo as suas próprias questões. Pode ser que tenha respingado algum cliente aqui em Novo Hamburgo. Vou dizer, Portão, Novo Hamburgo, com certeza. Sapucaia, porque ao mesmo alguma tempo situação emergencial, né? Conheceu uma firma. Um monte de gente seguiu. Outras pessoas precisaram ocupar. Também, e aí a gente não fez a gente deixou um telefone de emergência, mas eram dúvidas, assim, olha, eu tenho um processo que está em andamento e o que eu faço com a guia do ITCD, que eu tenho algumas dúvidas assim. E o próprio sistema do Estado do Rio Grande do Sul, dos impostos que a gente precisa sim, ficou fora do ar.
A coisa foi Processo, tudo tão fora do grandiosa ar. que a gente nem era possível expedir guia. TRT fora do ar. Assim. Tudo, o Tribunal de Justiça vai ficar fechado até o final do próximo mês, né? Da Borges de Medeiros. Na minha Não entra ninguém lá. condição de mediador agora, que eu fiz o curso aí, eu tinha várias mediações nesse período de maio, foram todas transferidas lá para setembro. Né? Isso. E agora parece que amanhã é para sair uma que deve funcionar, vamos ver. Mas assim, foi um dos serviços que mais foi afetado, né? O próprio colégio notarial até hoje não pôde voltar às atividades presenciais, porque é na Borges, e embora seja lá no 13º andar, o problema é que a entrada do prédio está impedida, ali onde tem um hotel, a metade são escritórios. Não, é um office. Não é um Intercity ali também? Intercity. O hotel Intercity, a metade dele é um escritórios. Né? E também até hoje os nossos funcionários não conseguiram voltar. Remotos. Porque o térreo, eles estavam liberando quando veio o repique. Eu almocei na terça-feira em São Leopoldo com o pessoal da prefeitura ali, e ela me disse, os funcionários, disse, olha, preciso até em casa buscar um documento tal, mas eu acho que eu não vou hoje, porque é no 8º andar, continua sem elevador. Sem elevador. Sim, Grande parte dos prédios. Isso, e nós precisávamos também de luz, porque sem a luz não pode ligar um lava-jato, né? Então tudo isso a gente teve que aguardar para fazer a própria limpeza, né? Mas ok, aí reabrimos nesse período, e aí o que eu queria trazer, assim, que a alegria do pessoal retornando, os colaboradores que puderam chegar, os clientes, assim, que bom, e eu tô com o meu balcão, né, assim, avariadinho, né, ele tá todo desmantelado, estamos aí para fazer a produção e tal, mas ele tá lá, tá seguro, a arquiteta, né, podemos atender. E eu preocupada, vou abrir nessas condições. E o pessoal feliz, por quê? Voltaram a trabalhar, voltaram os corretores, os advogados, a sensação de que vamos ter que passar por essa, né? Vamos ter que vencer esse desafio. E é um prejuízo enorme e mais o lucro cessante, doutor. Sim, o período que a gente fica parado, o período que também a economia retoma, as contas correndo. Depois lá no nosso que sou interina, tem mais uma questão que o valor é do tribunal, a gente não tem provisionamento, então é toda uma discussão, mas ok, conseguimos lá bancar as folhas de pagamento e tal. Então, é confuso, mas são desafios que ninguém está livre, né? Eu vou fazer a pergunta para o doutor Flávio, que é uma pessoa que não se priva de dar opinião, sempre que provocado responde bem. Doutora, fica à vontade para interagir nesse assunto também. O que está anunciado, doutor Flávio, de apoio para as pessoas, tanto para a causa social, para as pessoas e para as empresas, e depois para a reconstrução do Rio Grande do Sul, é satisfatório? Eu não saberia falar, vamos dizer assim, quantificar, né? Mas de tudo que eu vejo anunciado, o que mais tem são financiamentos, o que não é suficiente. Criam outros problemas, né? Claro, porque tu protela para lá adiante uma conta, né? A própria suspensão dos pagamentos da dívida do Rio Grande do Sul com o governo federal suspende por 3 anos, mas depois de 3 anos tem que pagar tudo acumulado com a dívida já existente. Não acho que isso seja... Assim, eu disse que eu digo o que eu penso. Eu penso que o maior gesto político de verdade seria os políticos abrirem mão daqueles 5 bilhões do fundo partidário. Dizer, esse ano não vai ter fundo partidário e vai tudo para o Rio Grande do Sul. Isso seria o gesto de nobreza de quem efetivamente pensa no bem comum. Aí chegaram a cogitar, alguns deputados propuseram que metade do valor, pelo menos, fosse destinado, até hoje nada, né? Nada. Então, assim, tinha que ser o chamado dinheiro a fundo perdido. Muito significativo. E não está sendo, né? Teve agora essa história do arroz, que foi outra... Que furada, hein? Que furada. E os arrozeiros comprovando que estavam com o arroz todo pronto para distribuir. Aí vai importar arroz. Da Tailândia, não é nem do Uruguai que tem arroz bom. E nas condições que... Viu as empresas que ganharam... Uma farmácia lá no Amapá, não sei aonde. Então, assim,
O Elton Weber falou aqui nessa bancada, nessa segunda-feira à noite, que tinha que gente presa. Eu não conheço os fatos concretos, mas disse, tudo, olha, os em algum indícios são... lugar ali alguém fez coisa errada. Alguém fez ou bobagem. Ou não propor, ou não querer vender, atravessado. Tudo parece ser uma armação para alguém ganhar benefícios, né? Comissões, né? Mas, assim, eu sou um chamado otimista incorrigível, né? Hoje mesmo, na reunião da ACI, que eu, como presidente da CEMEAR, participo da diretoria da Associação Comercial, começaram essas queixas todas, daqui a pouco todo mundo dizendo, tá bem, o nosso papel é agora qual é? Então está saindo, vou fazer spoiler, aí o nosso presidente em exercício aí vai se chatear comigo talvez, mas está saindo uma campanha muito bacana, que já foi abraçada pelas entidades estaduais de empresários, Federação, não sei exatamente quais são as entidades, de recomposição moral, espiritual, de divulgação do gaúcho se sentir fortalecido e preparado, ou se dedicando para a reconstrução. Então, eu acho assim, porque tem muita gente muito sensibilizada, muito sofrida com tudo que aconteceu, né? Vários ali comentaram assim, eu fui lá para a região de Lajeado, não sei o quê, no meio da estrada eu comecei a chorar de ver os estragos, né? Trauma coletivo, né? Bom, Trauma coletivo. Exato, um trauma coletivo. Então, acho que nunca foi tão importante a gente defender e valorizar e cantar em prosa e verso o orgulho de ser gaúcho, de se fortalecer, de agradecer, inclusive, na campanha essa vai ter isso, agradecimento a todos os voluntários, agradecimento aos outros estados, agradecimento, inclusive, em inglês para outros países, como eu citei antes, que têm feito ajudas em benefício do Estado. Eu não me lembro de ter visto uma mobilização no Brasil tão significativa como essa. Então, a seca no Nordeste dos anos 80 vamos tentar extrair de todo esse episódio o melhor do ser humano, né? Eu quando, por ocasião da pandemia, eu tenho uns pensamentos assim, né? Durante a pandemia, eu disse, acho que a humanidade agora vai aprender a lição. Doce ilusão. A gente acreditou nisso. Doce ilusão, que aprender lição, tia. Tem gente que ficou pior do que antes. Eu passei essa fala ao Juliano Hoffmann, presidente em exercício, nesta quarta noite aqui no Estação, e fiz ela também com o secretário municipal da CDTEC, o Juliano Maciel, para o pessoal do Sebrae de São Leopoldo, no encontro que aconteceu na Sicredi, na Charlau, com empresários que tinham sido diretamente atingidos, a nossa Vale TV também foi, mas fui lá como CPF dizendo, além do apoio social às pessoas e às empresas, eu tenho a convicção de que a gente precisa repensar as nossas cidades, que é algo que a gente conversa muito sempre, perfeitamente. Que é um dos nossos desafios no Projeto Vale, que vocês apoiam junto conosco e constroem junto conosco, o nosso CNP. Agora, para este caso especialmente, doutor Flávio, vocês que são pessoas destacadas na nossa comunidade, doutor Flávio tem uma voz muito forte em todo o Rio Grande do Sul, não é admissível que a gente vá ter o trem de volta em 2025, doutor. Eu hoje vi. E não se trata assim de uma tu é um ignorante tecnicamente, sou. Mas a gente vê lá uma ponte ser construída em 15 dias, segundo palavras dele, seria em 140. Mas daí o cara não dorme 24 horas para vir um aço. Esse aço veio de Minas Gerais para construir aquela ponte. Em 24 horas estava lá. As pessoas viraram dia e noite para construir aquela ponte. Claro. Para em 15 dias estar pronta. Então, dá. É que, na verdade... A gente tem que... Esse e o aeroporto, né, doutor? É o defeito do gigantismo do poder público, né? Sofre de elefantíase. Nossa. Porque é impressionante a morosidade com que as coisas acontecem. E não é contra nenhum governo. Nenhum, nada. Mas a gente ouve o presidente atual, que recém assumiu o Transurb, falar na Rádio Gaúcha, acho que foi na terça ou na quarta, e é patético. Né? Então, a gente conta muito com a visão de vocês, o apoio de vocês.
a voz forte de vocês, a cobrança pública, né? Respeitosa, mas forte, sim. para que essas coisas sejam diferentes. Um aeroporto 7 meses parado, o nosso tem 2 camadas, não está bem seco embaixo, não sei agora, o quê. 45 dias deu certo, é o tempo de cura e vão para cima, né? Coisas como a outra alternativa de estrada em direção a Porto Alegre, né? A rodovia, o outro aeroporto que já faz 20 anos que se fala aqui no Rio Grande. Mas esse também ia aqui ficar na embaixo região d'água, de... né? Pois não sei. Sim, o de Ficaria? Nova Santa Rita ficaria mais embaixo d'água que o nosso ali. É mais baixo lá ainda. Pela Pois área. eu achei Por isso estranho. que querem vender para alguém de algum jeito. Né? Mas que se aparelhe Caxias com instrumentos bons, Canela, Torres e outros mesmo mais em nossa lugares, região, né? numa zona mais alta, né? Deve Essa existir. experiência possa Puxa vida. servir para isso, né? Para a gente conseguir mobilizar Temos que pensar ideias tudo, concretas e mais agilizadas, né? Porque a gente vê o que foi a mobilização, né? Da sociedade civil, enfim, então a gente viu maravilhoso, muitas frentes, né? Porque é óbvio que o Que a Estado... gente possa, né? isso no Estado, município, federal, né? União, que a gente consiga cobrar e ver e enxergar essas resoluções também. E acho que essa questão de pensar as cidades, né? Sim. Então, sim. o crescimento desordenado, tudo isso é uma coisa que a gente precisa olhar, eu digo gestor público, juntamente com a comunidade, e repensar onde que as pessoas podem, afinal, morar. Claro. Que Sim, situação essa história que de precisa botar ser mudada. casas né? provisórias ou mesmo então tem que definitivas ser nas uma mesmas coisa- regiões, nas mesmas zonas, Uma discussão bem é séria. pedir para É levar. só né? questão de tempo, pode ser que seja daqui a 100 anos, mas a chance de ser muito antes é Ah, muito grande. é. Senhores, adorei conversar com vocês hoje. Doutora, comecei contigo e termino contigo. Muito obrigado pela presença sempre, seja sempre muito bem-vinda. Sucesso na reconstrução, não só do teu espaço, mas da nossa São Leopoldo. Ai, Jennifer Castellano, muito obrigado. eu agradeço muito o convite, Rodrigo, e é importante para a gente conversar sobre esses temas difíceis, desafiadores, mas é que a gente mostra que a gente tem resignação, resiliência e força para continuar. Então, um vai apoiando o outro, né? Aqueles que foram atingidos direto ou indiretamente, nós estamos todos abraçados a acreditar nisso. Porque se alguma coisa desse incidente serviu para a gente ver, é isso, né? Que aqui a gente tem, né, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor, é acreditar que a partir daí a gente pode reconstruir o nosso Rio Grande. Muito bem. Muito obrigada. Doutor Flávio Fischer, sempre uma honra estar com o senhor, nosso tabelião aqui do primeiro tabelionato de Novo Hamburgo. Muito obrigado pela presença, sempre muito bem-vindo ao teu ponto Sempre final. à disposição da Vale TV, que é essencialmente um órgão de comunicação comunitário, Amém. tipicamente, né? E dizer o seguinte, que as minhas filhas tiravam muito sarro de mim, porque sempre que eu dizia assim, parabéns, forte abraço, não sei o quê, te desejo saúde e muita solidariedade. Mas isso há 30 anos eu digo isso ao cumprimentar as pessoas. Mais do que nunca, a solidariedade agora tem que estar presente na vida de todos nós. O movimento que o senhor começou lá nos anos 90, 91, Comitê da Cidadania, contra a fome e pela miséria, contra a fome e miséria e pela vida, está aí até hoje, hein? Foi aí. A ação da cidadania Me fez lem- a diferença nesse evento, assim como a CUFA fez em Me, todo o Rio lem- Grande do Sul me também. lembro das ações inspirado no Betinho, né? E eu me lembro de estar na praça discursando Isso aí. nesse Belo sentido. lindo Inclusive movimento. aquele movimento, num dos últimos, a gente conseguiu, acho que se não me engano, 40 casas. Não foram só Foi comida, tudo, né? Foi teve tudo. até casas Foi tudo. que a gente conseguiu Foram 2 nas anos vilas. muito aí. intensos aqui na nossa cidade de Novo Hamburgo. O Flávio era protagonista disso também. Senhores, agradecendo demais essa bancada maravilhosa nessa sexta-feira, sobretudo o carinho da tua audiência. Cuidem-se, fim de semana, domingo bastante chuva. Amém, que não seja nada demais para nós e que a gente possa estar firme e forte aí, reconstruindo o nosso Rio Grande do Sul. A partir de segunda-feira, de volta, Cláudio Alves, titular desse espaço aí. Eu volto segunda às 18 horas com a nossa Estação São Léo. Até lá!